Você já parou para pensar que um dos objetos mais poderosos da história moderna não possui computador, motor, inteligência artificial ou qualquer mecanismo sofisticado? É apenas uma caixa de aço, retangular, pesada, feia, quase sempre enferrujada. Mas essa caixa foi capaz de mudar onde as fábricas são construídas, quais cidades prosperam, quantos produtos custam, onde milhões de pessoas trabalham e até o que aparece nas prateleiras da sua cidade. Ela ajudou a transformar o planeta em uma única linha de produção. Uma peça pode ser fabricada em um país, montada em outro, embalada em um terceiro, transportada por milhares de quilômetros e vendida do outro lado do mundo por um preço que ainda parece normal. Tudo porque alguém descobriu que a verdadeira revolução não estava no produto transportado, estava na caixa ao redor dele. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque hoje vamos entender como um simples container desmontou a antiga lógica da distância e ajudou a construir a economia global que existe ao nosso redor. E existe um paradoxo escondido nessa história. O container tornou quase tudo mais barato, rápido e acessível, mas também eliminou antigos empregos portuários, alterou bairros inteiros, facilitou a transferência de fábricas para regiões distantes e deixou a economia mundial dependente de uma rede tão eficiente que qualquer interrupção pode gerar problemas em vários continentes. Para entender como uma caixa conseguiu fazer tudo isso, precisamos voltar ao mundo anterior ao container. Imagine um porto no início do século XX. Um navio chega carregando sacos de café, barris, caixas de madeira, peças metálicas, móveis, tecidos, alimentos, máquinas e objetos de todos os formatos possíveis. Cada carga precisa ser retirada de uma maneira diferente. Algumas caixas podem ser carregadas por poucas pessoas, outras exigem cordas, outras precisam de guindastes, algumas mercadorias são frágeis, outras são pesadas, outras podem vazar, outras não podem ficar próximas da água. O porão do navio se parece com um gigantesco quebra-cabeça montado à mão. Os trabalhadores precisam retirar cada item, verificar documentos, separar os destinos, transportar a carga para armazéns e depois carregá-la novamente em caminhões ou trens. Esse sistema era conhecido como transporte de carga fracionada. Na prática, significava movimentar a mercadoria quase peça por peça. Um navio podia atravessar o oceano em determinado número de dias e depois permanecer parado durante muito tempo enquanto sua carga era descarregada. E o navio parado não está produzindo transporte, ele está ocupando espaço, pagando tripulação, pagando taxas, esperando. O porto era um ponto de enorme lentidão. Também existiam danos, perdas e roubos. Quanto mais vezes uma mercadoria fosse tocada, aberta, conferida, empilhada e transferida, maior seria a possibilidade de alguma coisa dar errado. O grande problema do comércio marítimo não era apenas mover objetos sobre o oceano, era retirar esses objetos do navio e colocá-los em terra. A solução parece óbvia hoje. Em vez de carregar milhares de objetos diferentes, coloque todos dentro de uma única caixa. Depois, mova somente a caixa. Mas a ideia de guardar cargas em recipientes não era nova. Caixas, barris e pequenos contêineres já existiam havia muito tempo. O verdadeiro desafio era criar um sistema inteiro ao redor deles. A caixa precisava caber no navio, precisava ser levantada pelo guindaste, precisava ser presa com segurança, precisava caber no caminhão, precisava caber no trem, precisava ser empilhada sobre outras caixas, precisava funcionar em diferentes portos e em diferentes países. Uma empresa poderia criar seu próprio container, mas se ele tivesse um formato diferente, apenas os equipamentos daquela empresa conseguiriam movimentá-lo. O resultado seria uma coleção de caixas incompatíveis, e caixas incompatíveis não formam uma rede. Em 1956, o empresário norte-americano chamado Malcolm McLean ajudou a colocar em funcionamento uma das experiências que dariam origem à containerização moderna. O navio Ideal X saiu de Nova Jersey em direção ao Texas carregando dezenas de estruturas de caminhões adaptadas como containers. A viagem não parecia o começo de uma revolução. Era apenas um navio transportando caixas metálicas. Mas aquelas caixas escondiam uma mudança profunda. A carga poderia ser preparada longe do porto. O container poderia chegar fechado, ser levantado diretamente para o navio, viajar sem que ninguém precisasse mexer nas mercadorias. E no destino, ser colocado em outro veículo. O contudo deixava de ser o problema do porto. Para o guindaste, não importava se a caixa transportava camisetas, peças de automóvel, brinquedos, televisores ou ferramentas. Tudo se transformava na mesma unidade geométrica. Essa foi a verdadeira revolução. O container transformou mercadorias diferentes em objetos logisticamente idênticos. É como se o comércio mundial tivesse aprendido a falar uma língua única. Antes, cada carga possuía um formato. Depois, quase tudo passou a ter o formato do container. Mas ainda faltava uma etapa decisiva, a padronização.
Ao longo das décadas seguintes, padrões internacionais definiram dimensões, capacidade, resistência, sistemas de identificação e os encaixes usados para prender e empilhar os contêineres. Foi isso que permitiu que uma caixa carregada na Ásia fosse colocada em um navio, retirada na Europa, encaixada em um trem e finalmente transportada por um caminhão, sem ser aberta, sem trocar de embalagem, sem reorganizar toda a carga. Essa conexão entre meios diferentes recebe o nome de transporte intermodal. O container não pertence apenas ao navio, ele pertence a um sistema que envolve navios, portos, caminhões, ferrovias, armazéns, guindastes, documentos, seguros e sistemas digitais. A caixa é apenas a parte visível, a verdadeira invenção é a rede construída para aceitá-la. Pensa em peças de montar. Uma peça só é útil porque possui encaixes compatíveis com todas as outras. Da mesma forma, o container funciona porque milhões de equipamentos foram construídos respeitando as mesmas regras. Os navios mudaram de formato, os guindastes ficaram maiores, as pontes foram elevadas, os canais foram ampliados, os portos foram aprofundados, as rodovias foram adaptadas, os trens passaram a carregar fileiras de caixas padronizadas. O mundo físico começou a se reorganizar ao redor de um retângulo de aço. E essa reorganização reduziu drasticamente o tempo necessário para movimentar mercadorias. Em vez de uma multidão descarregando objetos individualmente, um guindaste poderia levantar uma caixa inteira, depois outra, depois outra. Dezenas de toneladas de mercadorias passaram a ser movimentadas em operações repetitivas e previsíveis. O porto deixou de tratar cada produto como um caso especial. Passou a tratar tudo como uma sequência: levantar, mover, abaixar, prender, repetir. A logística começou a se comportar como uma equação. Quantos contêineres o navio carrega? Quantos movimentos o guindaste realiza por hora? Quanto tempo o navio permanece atracado? Qual caixa precisa sair primeiro? Onde cada unidade deve ser empilhada? Qual caminhão irá recebê-la? Aquele ambiente barulhento e improvisado se transformou em uma máquina de sincronização. E quando o tempo diminuiu, o custo também caiu. Isso não significa que transportar mercadorias pelo oceano tenha ficado gratuito. Combustível, navios, seguros, portos, trabalhadores e equipamentos continuam custando muito dinheiro, mas o custo de movimentar cada unidade foi reduzido, principalmente em grandes distâncias e grandes volumes. Essa mudança alterou a economia de fabricar produtos longe dos consumidores. Antes, a distância protegia parcialmente uma fábrica local. Produzir do outro lado do planeta poderia ser barato, mas transportar tudo até o mercado final era complicado, lento e arriscado. O container reduziu essa proteção. De repente, uma empresa podia comparar não apenas fábricas da mesma cidade ou do mesmo país, podia comparar fábricas em diferentes continentes. Se uma peça fosse mais barata do outro lado do oceano, a distância já não representava o mesmo obstáculo. O planeta não ficou fisicamente menor, mas ficou economicamente mais próximo. Foi isso que o container realmente destruiu, não a distância medida em quilômetros, mas parte do custo criado por essa distância. E, quando a geografia ficou mais barata, as empresas começaram a reorganizar a produção. Uma fábrica já não precisava fazer tudo no mesmo lugar. Uma etapa poderia acontecer perto da matéria-prima, outra onde a mão de obra fosse mais barata. Outra onde existisse conhecimento técnico, outra perto de um grande porto. O produto final passou a ser o resultado de uma cadeia espalhada pelo planeta. Um celular pode reunir minerais extraídos em diferentes países, componentes fabricados em regiões distantes, montagem realizada em outro lugar e distribuição mundial a partir de poucos centros logísticos. O objeto parece único, mas sua história é uma viagem coletiva, e o container é o recipiente que mantém essa história conectada. Esse sistema também ajudou a popularizar a produção conhecida como Just-in-Time. Em vez de armazenar enormes quantidades de componentes dentro da fábrica, uma empresa tenta receber cada peça próximo do momento em que ela será utilizada. O estoque não desaparece, ele muda de lugar. Pode estar dentro de um container, em um trem, em um terminal, em um navio atravessando o oceano. É por isso que algumas pessoas descrevem o mar como um gigantesco armazém em movimento. A fábrica continua produzindo porque existe uma sequência de caixas chegando. Mas essa eficiência exige precisão. O container correto precisa chegar ao porto correto, ser colocado no navio correto, descarregado no momento correto, transferido para o veículo correto e entregue antes que a linha de produção fique sem peças. Quando tudo funciona, parece mágico. Quando alguma coisa falha, descobrimos como o sistema realmente é frágil. Mas antes de falar dessa fragilidade, precisamos olhar para o custo social da revolução. O container tornou o comércio mais eficiente. Só que eficiência quase sempre significa fazer mais com menos.
Nos portos antigos, grandes grupos de trabalhadores carregavam, separavam e organizavam mercadorias. A containerização reduziu a necessidade de várias dessas tarefas. O trabalho não desapareceu completamente. Ele mudou. Passou a exigir operadores de máquinas, técnicos, planejadores, programadores, mecânicos, especialistas em segurança e profissionais de logística. Mas o número e o tipo de empregos foram transformados. Uma área que antes precisava de centenas de pessoas realizando tarefas manuais podia passar a depender de algumas máquinas gigantescas e equipes menores. O impacto também atingiu as cidades. Os portos tradicionais costumavam ocupar áreas centrais, próximas de bairros residenciais e comerciais. Mas os novos navios precisavam de águas mais profundas. Os guindastes exigiam espaço. Os contêineres precisavam de enormes pátios. Os caminhões precisavam de acesso rodoviário. Muitos portos históricos não possuíam espaço para essa transformação. O comércio se deslocou para terminais maiores, normalmente afastados dos antigos centros. Regiões portuárias que antes estavam cheias de armazéns e trabalhadores perderam sua função original. Algumas ficaram abandonadas durante anos. Outras se transformaram em apartamentos, escritórios, restaurantes, museus e áreas valorizadas. A paisagem urbana mudou porque a caixa mudou de lugar. O container também facilitou a transferência de partes da produção industrial para regiões com custos menores. Mas aqui precisamos evitar uma explicação simples demais. Ele não foi o único responsável pelo esvaziamento industrial de determinadas cidades. Automação, políticas comerciais, câmbio, estratégias empresariais, diferenças salariais, mudanças tecnológicas e decisões governamentais também tiveram grande importância. O container não ordenou que uma fábrica fosse fechada. Ele tornou tecnicamente e economicamente mais fácil produzir longe. Foi uma infraestrutura que ampliou as opções das empresas. E quando uma empresa passou a poder fabricar em diferentes continentes, trabalhadores locais começaram a competir dentro de um mercado muito maior. Para o consumidor, isso significou mais produtos e preços menores em várias categorias. Para algumas regiões industriais, significou fábricas fechadas, empregos perdidos e comunidades tentando encontrar uma nova função econômica. Esse é o paradoxo. A mesma caixa que tornou um produto acessível para milhões de pessoas também ajudou a tornar certos empregos locais menos protegidos pela distância. Ela distribuiu mercadorias, mas também redistribuiu poder econômico. Agora observe um porto moderno. De longe, parece uma cidade construída para gigantes. Navios enormes carregam milhares de contêineres. Guindastes se movem sobre eles como esqueletos metálicos. Veículos atravessam pátios perfeitamente organizados. Caixas são empilhadas em fileiras que parecem edifícios. Mas a ordem não é aleatória. Cada contêiner possui identificação. Cada posição é registrada. Cada movimento precisa ser tonejado. Colocar uma caixa no lugar errado pode obrigar as máquinas a mover várias outras para alcançá-la. O porto se torna um problema matemático tridimensional. Em terminais altamente automatizados, boa parte dessa coreografia é coordenada por sensores, softwares e veículos que se movimentam sem motoristas dentro de áreas controladas. Portos como Rotterdam possuem terminais automatizados com veículos elétricos guiados por sistemas de controle. Em Xangai, o terminal automatizado de Yangshan movimenta volumes gigantescos com guindastes, veículos autônomos e operações coordenadas digitalmente. Isso não significa que todos os seres humanos tenham desaparecido. Pessoas continuam supervisionando, realizando manutenção, controlando as seções e tomando decisões. Mas muitas atividades deixaram o chão do porto e foram transferidas para salas de controle. O trabalhador não está necessariamente dentro da máquina. Pode estar diante de várias telas, controlando movimentos à distância. É curioso pensar que a automação digital do porto só funciona porque o objeto físico foi padronizado. Um robô consegue trabalhar com eficiência porque todas as caixas possuem pontos de encaixe conhecidos. O software sabe o tamanho, o guindaste sabe onde segurar, o veículo sabe onde posicionar. A inteligência da máquina depende da previsibilidade da caixa. Antes que algoritmos organizassem os portos, o container já havia transformado o mundo em dados. Cada caixa é uma unidade. Cada unidade possui posição, peso, destino, prioridade, horário. O container converteu a complexidade das mercadorias em uma sequência administrável. Ele foi quase um código de barras tridimensional antes que a economia se tornasse completamente digital. Mas a padronização cria outra consequência. Quando todos utilizam o mesmo sistema, todos ficam dependentes do funcionamento desse sistema. Navios seguem rotas semelhantes, grandes volumes passam por poucos portos. Cadeias inteiras dependem de canais estreitos e terminais específicos. Uma interrupção localizada pode se espalhar. Um navio atrasado faz contêineres chegarem tarde. A fábrica espera componentes. O caminhão perde o horário. O contêiner vazio não retorna ao lugar onde será novamente carregado. O próximo navio pode sair incompleto. O problema avança pela
rede. Foi isso que grandes congestionamentos portuários, interrupções de canais e crises logísticas recentes tornaram visível. Não é necessário que todos os navios parem para que o mundo sinta o efeito. Basta criar atrasos em pontos estratégicos. A eficiência extrema reduz desperdícios, mas também pode reduzir a margem de segurança. Uma empresa com grandes estoques consegue continuar funcionando durante certo tempo. Uma empresa totalmente dependente de entregas precisas pode parar rapidamente quando uma peça simples não chega. A mesma cadeia que economiza dinheiro durante períodos normais pode gerar enormes prejuízos durante uma crise. O container eliminou parte do atrito, mas o atrito também funcionava como proteção. Fábricas locais, estoques maiores e fornecedores próximos custavam mais. Por outro lado, eram menos dependentes de uma viagem atravessando o planeta. Nos últimos anos, empresas e governos passaram a discutir ideias como diversificação de fornecedores, regionalização, nearshoring e reshoring. Nearshoring significa aproximar a produção do mercado consumidor. Reshoring significa trazer determinadas etapas de volta para o país de origem. Mas isso não representa o fim automático da globalização. A realidade é mais complicada. Algumas empresas aproximam fábricas, outras apenas mudam a produção de um país distante para outro. Algumas criam fornecedores alternativos, outras continuam dependendo das rotas tradicionais porque elas ainda são mais baratas e possuem infraestrutura difícil de substituir. A geografia está voltando a importar, não porque o container tenha parado de funcionar, mas porque a economia percebeu que preço não é o único fator. Existe risco político, risco de guerra, risco climático, risco de bloqueios, risco de congestionamento, risco de sanções, risco de depender demais de um único fornecedor. Uma peça barata que não chega pode se tornar a peça mais cara do mundo. Também existe a questão ambiental. Transportar grandes quantidades por navio pode ser eficiente por tonelada movimentada, mas a escala do comércio global é gigantesca. Navios queimam combustível, portos consomem energia, caminhões percorrem estradas, contêineres vazios precisam ser reposicionados, produtos viajam enormes distâncias, porque a logística tornou isso economicamente possível. Durante décadas, a prioridade foi diminuir o custo financeiro. Agora, cresce a pressão para considerar também o carbono, a poluição e a vulnerabilidade das rotas. Isso pode complicar novamente a lógica da distância. Talvez, no futuro, produzir longe continue sendo barato na planilha tradicional, mas deixe de parecer tão barato quando custos ambientais, riscos estratégicos e interrupções forem incluídos. E então chegamos à grande ironia. O container venceu porque tornou o conteúdo quase irrelevante. Para o sistema logístico, tudo virou caixa. Só que o mundo dentro das caixas nunca foi simples. Ali existem empregos, recursos naturais, energia, decisões políticas, desigualdade, tecnologia, impacto ambiental, desejos de consumo. Uma caixa pode carregar medicamentos essenciais, pode carregar brinquedos baratos, pode carregar máquinas, pode carregar alimentos, pode carregar as peças sem as quais uma fábrica inteira não funciona. Por fora, todos os containers parecem iguais. Por dentro, cada um contém uma pequena parte da civilização. Talvez seja por isso que essa invenção seja tão fácil de ignorar. Ela foi desenhada para não chamar atenção. Não aparece na propaganda do produto, não aparece na embalagem da loja, não aparece quando você clica em comprar. Mas quase tudo ao seu redor depende, direta ou indiretamente, de uma rede física de caixas, navios, portos, trens e caminhões. A internet pode enviar uma ordem de compra em milésimos de segundo, mas o objeto ainda precisa atravessar o planeta. O algoritmo escolhe o produto, o sistema calcula a rota, o pagamento acontece digitalmente, mas no final, existe uma caixa de aço enfrentando ondas, filas, guindastes, fronteiras e milhares de quilômetros. A economia parece digital, sua estrutura continua profundamente física. O container não apagou as fronteiras, não eliminou a distância, não tornou o transporte gratuito. Ele fez algo talvez ainda mais poderoso, transformou a distância em uma variável que empresas poderiam calcular, reduzir e reorganizar. E ao fazer isso, permitiu que a produção se espalhasse pelo mundo. Produtos ficaram mais acessíveis, portos ficaram mais rápidos, navios ficaram maiores, fábricas mudaram de país, bairros portuários desapareceram ou se reinventaram, trabalhos foram eliminados, outros foram criados, e a economia mundial passou a depender de uma coreografia invisível de caixas idênticas. No fim, talvez a pergunta mais curiosa não seja como um simples container mudou o mundo. A pergunta é, como permitimos que quase tudo que compramos, produzimos e consumimos passasse a depender de uma única caixa padronizada, atravessando uma rede que quase ninguém vê? O container tornou o mundo menor, mas também amarrou lugares distantes de uma forma que tornou impossível fingir que aquilo que acontece do outro lado do oceano não tem nada a ver conosco. Porque, dentro daquela caixa de aço, não viajam apenas mercadorias, viaja a própria estrutura do mundo moderno.